Olá, voltamos. Tivemos um probleminha com o som, mas já voltamos. Rita, você tá me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Agora sim. Sabe o que acontece? Tem algumas coisas que eu preciso aprender. Se a pessoa me ligar, corta o meu som. Eu não sei se eu tirar a rede de dados, se eu consigo fazer a live no Wi-Fi normal. Então vamos lá. Todas as garantias locatícias estão descritas lá no artigo 37 da Lei do Inquilinato. Sobre isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Garantia locatícia só aqui está no artigo 37, tá? Não dá para inventar moda, não. Tá? Eu tenho uma imobiliária aqui que eu trabalho, para eles, que eu presto serviço, que um dia desse me apareceu uma pérola. Um contrato que era assim, olha, aí, só para explicar para vocês que isso não é garantia locatícia e que não dá para inventar, tá? Então apareceu lá, garantia locatícia, imóvel tal, mas não era uma caução em imóvel, não. Eles estavam usando um aluguel. A locatária era a proprietária de outro imóvel que estava administrado pela imobiliária. Então eles estavam usando um aluguel para pagar o outro, certo? E isso não é garantia locatícia. No final eu vou contar uma história para vocês sobre esse tipo de enjambração, para vocês não repetirem, porque isso pode dar problema para a imobiliária. Então, voltando para nossa vaca fria, que hoje é caução locatícia, deixa eu contar para vocês. Então, lá no artigo 38, o artigo 38 ele é inteirinho para falar sobre caução locatícia. Esta garantia maravilhosa da qual a gente está falando hoje. E a caução, lá pelo artigo 38, ela pode ser em bens móveis ou imóveis, ela pode ser em dinheiro, né? E essas duas hipóteses são as mais usadas, e ela pode ser em títulos e ações, tá? E hoje a gente vai tratar sobre caução em bens móveis e imóveis e caução em dinheiro. E eu quero contar uma novidade para vocês que talvez vocês não saibam. Aquela garantia chamada título de capitalização é uma caução em dinheiro. Pouca gente sabe disso, né? Mas é uma garantia do tipo caução em dinheiro. A diferença é que ela tem um regramento próprio, porque ela fica depositada em poder do banco, né? Mas, aliás, é uma excelente alternativa, tá, gente? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês porque a gente vai passar por esse assunto muito rapidamente, a gente vai falar sobre caução em bens móveis ou imóveis. Dessas duas, a caução em bem móvel, em bem imóvel é a mais comum, tá? Qual é o problema? A gente tem um problema hoje que é de eficácia. Sabe, aquele problema que existe quando o locador vai vender o imóvel, que aí você não sabe se o comprador vai ter que cumprir a vigência contratual porque este imóvel não está averbado na matrícula do imóvel. Esse é o problema da eficácia da caução em bem imóvel. Por quê? Se o sujeito chega para você e fala assim, olha, eu tenho
um apartamento de cobertura e quero dar para garantir a locação do meu filho. Você pode fazer. A eficácia, né, o valendo dessa garantia em relação às partes contratantes, tá ok. Ele prometeu e até prova em contrário, se tiver uma inadimplência, você pode lançar mão daquele imóvel. Qual é o problema? Existe uma coisa que tecnicamente a gente chama de eficácia erga omnes. O que esse nome complicado quer dizer? É a eficácia, é o valendo desse ajuste entre as partes perante terceiros. Então veja, se você aceita um imóvel como garantia de uma locação, mas não vai lá na matrícula do imóvel para averbar esta caução em imóvel, você não tem nada. Porque ele pode fazer um contrato aqui hoje, averbar ele pode prestar a caução em imóvel hoje e vender esse imóvel amanhã. E você não fica nem sabendo, porque você não averbou. E quem comprar esse imóvel do caucionante está protegido pela boa-fé, porque não existia essa informação na matrícula do imóvel. Percebe? Então, esse é um ponto muito negativo da caução em imóvel. Aí você chega para mim e fala assim, não, mas o locatário disse que garante e que ele paga a averbação. Porque todo o problema de averbação de contrato de locação na matrícula do imóvel é o custo. É caro. E o locador não quer colocar a mão no bolso. E o locatário, muito menos, né? E depois que o locatário tá dentro do imóvel, muito, muito menos ainda. Aí você fala assim, mas o locatário diz que paga a averbação porque ele quer fazer um contrato mais longo, ele quer ter tranquilidade. Aí pode. Então, se ele pagar, pode. Mas aí eu vou te apresentar um outro problema da caução em imóvel. O STJ, em dezembro do ano passado, disse que aquela penhorabilidade do único bem do fiador, não, mesmo em locação residencial, não se aplica para a caução em bem imóvel. Então, se você tem um imóvel garantindo uma execução e no curso você não averbou, ou você averbou, nesse exemplo ele averbou, né? Mas aí esse imóvel passou a ser o único imóvel dele, você não pode no futuro processo penhorar esse imóvel porque ele está protegido pela lei do bem de família. Ele é impenhorável. Entende? Eu já tive um caso em que era uma locação de um imóvel muito caro e o locatário não tinha imóvel, mas ele tinha um carro de luxo, caro mesmo, desses carros bem caros. E ele queria dar o veículo como garantia. Aí o dono da imobiliária me ligou. Aí eu falei, olha, é possível ser feita uma caução de bem móvel. Então, o olho do dono da imobiliária brilhou. Ele falou, poxa, eu posso aceitar um veículo como garantia locatícia? Pode. É uma garantia, é uma caução em bem móvel. Qual é o problema? É que o artigo lá 38 fala assim, olha, quando você tiver uma caução em bem imóvel, você vai fazer o registro dessa caução no cartório de títulos e documentos. Até aí tudo bem. Agora lembra que a gente falou agorinha sobre uma coisa chamada
oponibilidade erga omnes, né, que é aquele conhecimento que você dá do fato para terceiro, para você resguardar aquele bem exclusivamente para aquela garantia, você esbarra nesse problema quando você tem um veículo dado em garantia de locação. Por quê? Eu ainda não descobri, se alguém souber como, me conta. Você teria que, para ter eficácia, para essa garantia ter eficácia, você teria que averbar ela, né? Fazer o registro lá no Detran do seu estado de que aquele veículo garante uma locação, certo? Seria uma restrição. Eu procurei saber na época e aí eu dei a má notícia para o meu cliente. Falei, olha, possível até é, mas sem você ter meios de colocar uma restrição nesse veículo, o que você tem é nada. Entende? Não tem nada que efetivamente garanta essa locação. Então eu tenho muita ressalva em relação à caução de bens imóveis para garantir locação. Primeiro, porque ela precisa estar averbada e ninguém quer averbar. Segundo, porque se for o único imóvel, ele é impenhorável. Então você não tem na prática nada. E em relação à caução de bem imóvel, eu também vejo com restrição por causa dessa questão de eficácia, né? É você ter e na prática não ter. E como a gente está trabalhando com excelência, né? Com locações de um nível mais alto, né? Locações de quem sabe o que está fazendo, eu não te aconselho. E aí, a gente vai entrar no nosso assunto propriamente dito, que é o que eu quero mais conversar com vocês, que é a questão da caução em dinheiro. Outro dia, alguém numa live falou assim, perguntou na live, eu posso considerar para caução o valor dos encargos? Olha, se você não estiver trabalhando com 3 aluguéis, pode. Por quê? Mas existe um teto. A lei do inquilinato fala que o teto do que você pode exigir em termos de caução são 3 aluguéis. Lembrando uma coisa básica, né, que eu nem anotei aqui nos meus tópicos, mas que todo mundo aqui sabe. Você não pode cumular caução com outra garantia. Você não pode, na verdade, você não pode cumular garantia, não pode misturar a garantia. Você tem que escolher uma e seguir com ela. Aí, o que o artigo 38 fala sobre a caução em dinheiro? Ó, fala 3 coisas. Que esse valor tem que ser até 3 vezes o valor do aluguel, teto, não pode inovar, que você tem que depositar esse valor na caderneta de poupança, tá? A gente vai falar coisas aqui bem importantes em relação a isso, e que esse dinheiro vai ficar depositado e no final vai reverter em benefício do locatário com todos os rendimentos, que na verdade serão os rendimentos da poupança. Não é grande coisa, mas é o que ele tem direito, né? E aí, o que acontece? Em relação à questão do depósito, outro dia, também numa live, alguém falou assim para mim, o depósito caução tem que ficar depositado numa conta conjunta. A lei do inquilinato não diz isso. E depois que a live acabou,
Eu falei, olha, eu acho que essa pessoa, nem acho que ela trabalhasse nessa época, mas talvez ela tenha aprendido o ofício de corretor de locação com alguém mais experiente que trabalhava com isso. Porque o que acontece? A nossa lei do inquilinato é uma lei de 1991. E quando ela surgiu, em relação à caução em dinheiro, existia uma resolução do antigo BNH. Gente, quem lembra do BNH? Banco Nacional de Habitação. Eu sou novinha, mais ou menos, mas eu ainda peguei o BNH funcionando. Hoje ele é extinto. E essa resolução número 7/79 dizia isso, que o depósito, na verdade, antes da atual lei do inquilinato, a lei que existia era uma lei de 79 também, que agora não me recordo o número. E nessa lei do inquilinato antiga, não existia caução em bens móveis e imóveis, nem em títulos e ações. Só existia caução em dinheiro, tá? E essa resolução 7/79 do BNH, ela regulamentava o depósito calção. E lá dizia que esse valor, essa quantia, precisava ficar depositado numa conta conjunta aberta em nome do locador e do locatário. Só que a lei do inquilinato, quando surgiu em 91, não reproduziu isso. E o entendimento é que a lei do inquilinato, lá em 1991, derrogou outros tipos de regramento em relação à lei do inquilinato. Então, esta resolução 7/79 do extinto Banco Nacional da Habitação, o extinto BNH, não vale. Por isso que eu respondi para nossa amiga, que eu não lembro quem foi, não sei se foi a Ieda, que a lei do inquilinato não versa sobre essa obrigatoriedade de abrir uma conta conjunta. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu me deparei com a imobiliária me encaminhar e-mail de locatário falando assim, olha, toda vez que começa a empipinar, começa a azedar a relação entre locador e locatário, e isso às vezes acontece, se o locatário começa a tentar achar pelo em ovo. Aí ele fala assim, é assim? Então vem cá, eu quero saber do extrato bancário da conta poupança aonde está depositado o meu dinheiro. O depósito calção. A imobiliária se apavora. Por quê? Eu ainda não conheci uma imobiliária que abra uma conta para cada locação que tenha calção em dinheiro. O que acontece? E não tem problema nenhum nisso. A imobiliária tem uma conta comum, uma conta poupança comum, e deposita todos os depósitos calção nesta conta, tá? Até aí, problema nenhum. Outro dia, alguém me fez uma pergunta no Instagram sobre cheque calção. Deixa eu falar para vocês. Cheque calção não é garantia locatícia. O cheque que você recebe a título de calção locatícia, se você não depositar, você não tem garantia locatícia. Existem formalidades na garantia calção que precisam ser obedecidas para que ela seja de fato uma calção locatícia. E a calção em dinheiro é uma garantia que precisa ser depositada. Cheque, calção, não existe outra coisa. Cheque prescreve, tá? E
a gente vai ver mais no final da live que existem implicações civis e criminais para a malversação da garantia locatícia calção, tá certo? Então, uma coisa muito importante, abra os seus ouvidos. A calção não é do locador. A calção é uma quantia que pertence ao locatário. Calção é do locatário. E o artigo 39 da Lei do Inquilinato fala que toda garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves. Gente, até aqui, tudo bem? Alguém tem dúvida? A gente vai avançar nas questões. Eu coloquei um monte eu listei um monte de questão que às vezes chega para mim, um monte de dúvida, e eu tô levando a live em cima dessas dúvidas. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Se faz sentido para você o que eu tô falando, curte aí, coloca o coraçãozinho pro Instagram entender que eu tô falando uma coisa relevante e mostrar minha live para mais pessoas ficarem sabidinhas em calção locatícia. E aí, boa noite. Alguém entrou, Imóveis Online, boa noite. Ai, que lindo, quanto coraçãozinho. Vou aproveitar e beber uma água para vocês colocarem coraçãozinho assim. Boa pergunta, Marcilene. Olha a pergunta dela, gente. Excelente. No caso do locador falecer, vamos voltar na pergunta da Marcilene. No caso do locador falecer, como fica o dinheiro depositado no banco? Bom, o dinheiro está no nome de quem? Entendeu? Porque quando o locador falece, os herdeiros não precisam manter essa locação. Eu entendo que você supra isso através de um alvará judicial. E eu estou raciocinando aqui ao vivo, porque eu nunca me deparei com uma questão dessa. Existe um procedimento chamado alvará judicial. É muito simples e muito rápido. Porque o que acontece quando o locador falece? Os herdeiros do locador podem sucedê-lo nessa locação. Na verdade, os herdeiros do locador não têm a opção de suceder ou não. Quem tem a opção é os herdeiros do locatário. Por quê? Vocês vão aprender uma coisa sensacional agora. Por quê? Nós vamos dar uma saidinha do tema e vamos voltar aqui. Mas eu preciso chegar nisso para poder responder a pergunta. Por que o herdeiro do locatário não precisa manter a locação e o herdeiro do locador precisa? Porque o locatário é assim, O artigo 11, se eu não me engano, da Lei do Inquilinato, fala que quando o locatário falece, essa locação se transmite aos herdeiros, mas isso é uma faculdade, se os herdeiros quiserem manter a locação, porque eles não são obrigados a cumprir um contrato que eles não assinaram, os herdeiros, tá? Então, eles têm a faculdade de se manter ou não no contrato. Então, meu pai faleceu, digamos, eu não tenho que cumprir um contrato em que eu só me obrigo, tá? E por que isso não acontece com os herdeiros do locador? Porque os herdeiros recebem aquele bem que é o objeto da locação. E quando você recebe uma herança a título universal. Você recebe direitos
e deveres. E aquele locador tinha se comprometido a manter aquela vigência contratual. Então, quando eles receberam o bem objeto da locação, eles receberam a obrigação de manter a locação. Percebe? Então, eles têm obrigação, os herdeiros do locador têm obrigação de sucedê-lo nessa locação. E aí eles vão ter que pleitear através de um alvará judicial, Marcilene, a transferência desse numerário para uma outra conta poupança, exibindo então o contrato de locação. Tá certo? Mas a pergunta é excelente. Vou até fazer um post sobre ela. Respondi, Marcilene? Excelente, Isabel. Ó, com quantos dias temos para entregar, para restituir a caução da locatária? Olha, essa pergunta é muito boa. Vamos lá. No final a lei não fixa um prazo assim, você tem tantos dias, mas é assim. O locatário, lá no parágrafo 2º do artigo 38, que versa sobre a caução em dinheiro, fala que o locatário, no final, tem direito a levantar esse depósito com os seus rendimentos, certo? Então, embora não haja um prazo fixo, né? Um prazo que se bater o martelo e fala, você tem 3 dias, isso não existe na lei. Existe um dispositivo para vocês guardarem ele na cabeça, tá? Artigo 397 do Código Civil fala assim, olha: toda obrigação positiva e líquida no seu termo, quando ela não é cumprida, o devedor está automaticamente em mora. E aí, vamos combinar o artigo 397 com o artigo 39 da lei do inquilinato, 397 do Código Civil com o artigo 39 da lei do inquilinato. O artigo 39 da lei do inquilinato diz que toda garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves. Bom, então quando ele entregou as chaves e você finalizou a locação, fez a vistoria final, verificou que não existem débitos nesta locação, é imediata a obrigação de restituição desse valor. Percebeu? E se você não devolve de imediato é o quê? 1 dia? 2 dias? Eu entendo de 1 a 3 dias, mas isso é uma questão de plausibilidade, de bom senso. Se você não restitui esse valor de imediato, na minha opinião, há mora. E você pode ser acionado judicialmente em relação a esse depósito, tá? Você está devendo. Por causa do artigo 397 do Código Civil. Essa pergunta é muito boa. Camila, não gosto. Ó a pergunta da Camila, gente. Pode colocar a caução para ser compensada nos últimos 3 aluguéis? Eu não gosto disso. Não pode. Não gosto e não pode. Por quê? Porque você não pode lançar mão da caução. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você não pode lançar mão da caução no curso. Você só pode se utilizar da caução lá no final, na finalização. Cruzou, tem débito, você vai fazer o encontro de contas desde que essa previsão exista no seu contrato. Porque se você não tiver, anota aí que essa dica é quente, hein? Quando você tem um contrato garantido por caução locatícia, para você chegar no final e poder lançar mão desse valor sem ordem judicial, você precisa de uma previsão contratual dizendo isso, que havendo débito, você como locador ou representante do locador
tem inteira e expressa autorização para lançar mão desse depósito para abater o débito. Parece lógico, mas não é. Inclusive, existem jurisprudências Brasil afora dizendo que sem esta previsão você só pode lançar mão do calção em penhora. Por quê? Porque o calção, o depósito calção, não é do locador, ele é do locatário. Percebe? Então você tem que ter essa preocupação para ter essa linkagem no contrato. E não, Camila, não pode. Não pode. A gente vai falar sobre isso agora na sequência. Exatamente, Fábio. Se você compensar nos últimos 3 meses, você perde a garantia. E outra coisa, você não tem garantia que o locatário vai sair. Ele fala assim, vou sair na data tal. E aí? E se ele não sair? E se ele sair, você não está vendo o imóvel. E se ele detonar o seu imóvel? O imóvel do locador. Percebe? Não pode fazer isso de jeito nenhum. Eu sei que muita gente faz, mas faz errado. Exato, Fábio. Exatamente isso. Tá? Eu sou obrigada a devolver o calção. Opa! Se não tiver débito, Cleo, é sim. Ó a pergunta, gente. Eu sou obrigada a devolver o calção? É. Se não tiver débito, tem que devolver para o locatário. Vamos lá, gente. Outra dúvida. Caso o inquilino no início disse que só ficaria 12 meses e quando está finalizando ele decide continuar. Eu não entendi, Rita. Caso o inquilino no início disse que só ficaria 12 meses e quando está finalizando o período ele decide continuar. Qual seria a melhor opção para dar continuidade e não ter problemas? Não entendi em que isso teria a ver com a calção. Depois você me repete a dúvida. No final, eu vou voltar para saber qual é a dúvida direitinho, tá bom? Vamos falar. Tá, eu vou parar aqui na pergunta da Isabel. Se ele está ali com atraso, você pode repassar para o locador? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tatua aí na sua testa. Pega uma caneta e escreve aqui. Toda garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves. Não pode lançar mão do depósito calção em caso de inadimplência. Eu sei que você fica tentado. Gente, quando estourou a pandemia, meu Deus, era locador desesperado porque não estava recebendo, pedindo para usar o calção. Era locatário que falava assim, vocês estão me cobrando por quê? Eu tenho 3 meses depositado. Entendeu? Não pode de jeito nenhum. E eu sei que vocês são pressionados de um lado e de outro quando tem inadimplência, mas não pode. Não caiam na tentação de lançar a mão do depósito calção para se ver livre de pressão. Porque lá na frente, escutem bem, também tatua aí, ó. Escreve aí na testa para você não esquecer. Escreve na testa e olha no espelho. Locador não quer ser pai de filho feio. Na hora que ele tem um problema, ele quer poder apontar para você e falar assim, a culpa é sua. Então, mesmo que ele fale assim, eu queria usar, na hora que você falou assim, mas você que pediu para usar, aí ele vai falar assim, mas eu não entendo de locação, eu te pago para você me dizer o que pode e o que não pode. Cansei de ver isso. Cansei de ver. Tá? Vamos lá. Eu entendi, Rita, que o contrato é de 12 meses e não de 30. Eu tô tentando entender qual é a lógica disso em relação à calção. Isso era depósito, isso era pagamento adiantado? Não entendi. Então, vamos lá. Exato, Fábio. Tem que acha que é pagamento adiantado. Não é. Vamos lá. Tá. Eu vou dar uma paradinha nas dúvidas aqui, depois eu volto nelas para a gente poder avançar. Aí, eu falei agora
que o depósito calção é do locatário. Então, por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, quem tem que ficar com o depósito calção? Ele tem que ficar sob a guarda de quem? Do locador ou da imobiliária? E eu acabei de falar que o locador, ele quer usar o dinheiro. E ele gasta o dinheiro do calção, gente. Ele tem exatamente essa mentalidade que ele está recebendo adiantado. E não é. E você pode explicar para ele. Você pode explicar para ele. Espera aí, gente. Você pode explicar para ele que esse dinheiro não é dele, que ele não entende. Está na conta dele e ele vai usar. Então, eu recomendo que fique em um depósito em nome da imobiliária, porque você sabe a repercussão que isso tem. Aí você fala assim, mas o locador quer porque quer que ele só vai fazer garantia calção se esse dinheiro ficar na conta dele. Também já vi isso. Se o locador chegar para você e falar assim, não, mas eu sou o locador, eu não quero que esse dinheiro fique no nome da imobiliária, eu quero que fique no meu nome. Você vai falar com ele assim, perfeitamente, não tem problema nenhum. Mas para a gente fazer dessa forma, eu gostaria que o senhor assinasse um documento. E aí você faz um documento onde conste que o locador tem ciência, que ele foi orientado de que aquele dinheiro é do locatário, que ele precisa ficar depositado numa conta poupança e que a imobiliária está isenta de qualquer responsabilidade em relação à gestão daquele depósito calção. Percebeu? Então, e a experiência é a seguinte, na hora que você fala para o locador, você quer? Tudo bem. Assina aqui que você está isentando a imobiliária de qualquer responsabilidade na gestão. Gente, ele desiste na hora. Locador não quer ser pai de filho feio. No seu dia a dia, você vai lembrar de mim. Toda vez que der um problema, você fala assim, bem que a Raquel falou que locador não quer ser pai de filho feio. Não quer. Na hora que você fala assim, tudo bem, tá aqui. Mas, eu não tenho responsabilidade. Ele não quer. Tá? E aí, Raquel, e aí? Eu preciso abrir uma conta conjunta? Eu preciso abrir uma conta poupança para cada locação garantida por depósito calção? Não precisa. Não precisa nem ser conjunta e não precisa ter uma conta para cada locação garantida. Mas você precisa ter, ou não sei como você vai operacionalizar isso na sua imobiliária, mas você precisa ter uma conta poupança onde você deposite aquilo e, por favor, não use esse dinheiro como fluxo de caixa. Infelizmente, eu já vi muita imobiliária fazer isso. Não era cliente meu, tá? Mas eu já vi imobiliária gastar dinheiro e depois não ter dinheiro para devolver. Entende? Então, você não sabe do seu dia de amanhã. Você não sabe como vai estar o seu caixa amanhã. Então, você não pode usar. E isso tem implicação criminal. A gente vai falar no final da live. Então, depósito calção não é fluxo de caixa. Não faz isso. Você tem que ter uma conta. Você precisa ter uma conta para cada um, não. Você pode ter uma conta poupança global. Deposita tudo ali, você vai ter o controle de rendimento, tá? Aí você fala assim, Raquel, e aquela imobiliária que não faz o depósito calção? Não faz o depósito na poupança? Olha, eu acho muito arriscado
E eu não gostaria de te falar o que eu vou falar agora. Mas na prática, se ele devolver o dinheiro corrigido, não tem problema nenhum. Mas isso não pode ser, não pode te servir de um incentivo para ceder à tentação de não abrir uma conta poupança. Tá? Excelência em locação passa por uma certa organização e uma certa sistematização. Você precisa disso, tá? Já vi gente boa se enroscar com isso, tá? Então tem que ter muito. Outra coisa, principalmente imobiliária que tem mais de um sócio. Você responde por você, mas você não sabe do outro. Entende? Não pode ceder essa tentação. Tá. Aí você fala assim, Raquel, como eu faço para aquela locação que tem muitos anos e o valor do calção ficou achatado? Tem solução. Todo ano, quando você faz o reajuste do aluguel, por exemplo, agora a gente teve alta estrondosa de IGPM. Aí tem gente que não aplicou os 35% do IGPM acumulado, mas chegou e aplicou 10%, que é uma grandeza. E o locatário ficou feliz porque não pegou os 35%, né? Mas pagou 10%. Pagou 15% de reajuste de aluguel de um ano para outro. O que você tem que fazer? Vai lá, faz a correção parcial do depósito e vê aí quanto custa para recompor o teto de 3 aluguéis. Custa X. Fulano, olha, você precisa depositar essa diferença do calção, tá? Para você não ficar acumulando. E não deixa acumular isso de 2 anos. Faz todo ano essa recomposição do depósito calção para não virar uma bola de neve e para você não ficar com o valor desatualizado. Tá? Outra pergunta que às vezes chega para mim. Eu posso usar o depósito calção para garantia do despejo liminar? Gente, o ar-condicionado está pingando. Vou até desligar. Depois a gente vê. Posso usar o depósito calção para garantia do despejo liminar? Não pode. Não pode por tudo que a gente já conversou. Esse dinheiro não é do locador. E calção locatícia não é calção judicial. São duas coisas distintas. Quando você vai pleitear o despejo liminar, o juiz fala assim, olha, requisito lá do artigo 59 é que para eu dar o despejo liminar, você precisa depositar 3 vezes o valor do aluguel. É parecido, né? Calção locatícia, calção judicial, 3 vezes o valor do aluguel, 3 vezes o valor do aluguel, mas não é a mesma coisa. E você não pode usar. Não pode mesmo. Você tem problemas sérios, até porque o locatário tem a faculdade de purgar a mora. O que é purgar a mora? Purgar a mora, ele fala assim, quanto eu estou te devendo? Quanto eu estou devendo para o locador? X. Purgar a mora, ele chega e fala assim, para não ser despejado, está aqui. Todos os meus débitos, mais juros, mais correção, mais honorários do advogado, está aqui. Não vou sair do imóvel. E aí, se ele purga a mora, e ele só não pode fazer isso mais de uma vez em 24 meses, né? Se ele purga a mora, essa locação continua. Aí lembra daquela regra? Toda garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves. Então, não pode. Raquel, e se o locatário... Vamos lembrar do exemplo lá da pandemia. O locatário ficou com a língua de fora, não estava aguentando pagar, o locador estava precisando receber. Gente, tem muito locador, vocês sabem disso, né? Tem muito locador que é aquele sujeito que investe em imóvel para chegar no final, alugar, e
e ter uma renda para aposentadoria. E tem gente que precisa de receber o aluguel para comprar remédio, para pagar plano de saúde, esses locadores mais idosos. Então, isso é bem sério. Aí você chega e fala assim, tá, vamos usar o exemplo da pandemia. O cara estava devendo, queria que usasse o calção para abater o débito e o locador estava precisando receber. O que você faz numa situação dessa? Olha, eu não recomendo. Mas se não tiver jeito, for uma situação grave em que esse calção precisa ser usado, é possível fazer uma substituição de garantia. O que você vai fazer? Eu acho que na Califree eu cheguei a dar algum conteúdo exclusivo para eles. Depois eu vou até dar uma rememorada nisso em relação a isso. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um aditivo e falar assim, olha, esse valor, nós vamos substituir a calção, nós vamos usar, nós vamos usar esse depósito para abater os débitos, mediante o compromisso de o locatário, num prazo de 30 dias, promover a substituição da garantia sob pena de despejo, que neste caso pode ser liminar, tá? E você pode, nesse aditivo, fazer um negócio jurídico pré-processual para dispensar o depósito judicial de 3 aluguéis, caso ele não apresente essa nova garantia. E aí, quando eu oriento isso, eu tenho que dizer o seguinte: está se formando uma jurisprudência, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que esse tipo de negócio jurídico pré-processual que dispensa calcionamento judicial para despejo liminar não é válido. Mas eu insisto em relação a essa validade com argumentos técnicos, né? Porque você está lançando mão, você está dando uma oportunidade do locatário de se manter na locação. Então, depende de como você faz esse negócio jurídico pré-processual. Na minha opinião, se você usa um baita considerando, para dizer assim, olha, considerando que o locatário está em débito, né? De uma forma que aquela negociação se mostre vantajosa e que ela foi vantajosa e equilibrada, nesse aspecto eu entendo que é possível, tá? Mas, se não for possível também, você não faz o negócio jurídico pré-processual e só faz o aditivo, tá? Então, você tem como fazer essa substituição de imediato. Lança a mão e fala, locatário, você tem 30 dias para me trazer uma nova garantia sob pena de despejo liminar. Vamos voltar nas perguntas aqui. Então, Isabel, não pode usar o valor para abater débito. Olha só a pergunta. Imóveis online. Pode continuar o contrato com a mesma calção e renovação automática? Eu não gosto de renovação automática. Não gosto. Primeiro, porque a lei do inquilinato fala que, regra geral, quando se for, por exemplo, uma locação residencial superior a 30 meses, lá no parágrafo único do artigo 46 fala que ela vai se prorrogar por tempo indeterminado, né? Então, tem que ver como é que é essa renovação, tá? E essa questão de usar a mesma calção e fazer renovação automática, ó, eu vou te dar alguns argumentos para você não trabalhar com renovação automática. Primeiro é que o aluguel defasa, né? E quando você faz um novo contrato, você tem como corrigir isso. E em relação à calção, você está aplicando a recomposição da calção com o novo valor do aluguel?
Eu não gosto de renovação automática. Outra coisa, renovação automática bloqueia o patrimônio do locador. Será que isso é bom para ele? Ele vai estar com. Ele vai estar sempre na vigência de 30 meses para nunca poder pedir o imóvel, só vai poder vender? Entende? Então, tem que repensar isso aí. Eu não gosto, particularmente, não gosto de renovação automática. Acho que mais prejudica o locador do que beneficia. É, já usaram a calção para entrar com ação de despejo. Não pode, né, Denise? Tá, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim. Pode, Rita. Pode continuar com a calção e fazer um aditivo. Só que você tem que lembrar o seguinte: esse exemplo seu é de 12 meses. Quando você tem um contrato de 12 meses, eu, eu não aconselho contrato inferior a 30 meses, porque, por exemplo, se for um contrato residencial inferior de 12 meses e ele permanecer e ele entrar na vigência indeterminada, você vai ficar refém dele. E quando você tem um contrato inferior a 30 meses, 12 meses e um dia, ele já entrou na vigência indeterminada. E aí o locador só vai poder pedir o imóvel por justa causa. Para ele pedir o imóvel sem motivo, ele tem que esperar 5 anos. Então, você teria que ter um acompanhamento muito rígido para não deixar entrar na vigência indeterminada. Mas se você fizer um novo contrato ou fizer um aditivo de tempo de vigência, você pode usar a mesma calção. Não tem problema nenhum, não. Concordo, Jana. Usa outras hipóteses, mas é que tem gente que gosta de trabalhar com calção. E teve uma época em que não existia garantia paga, que é o que eu mais recomendo hoje, não existia. O seguro fiança era insuficiente, ele nunca cobria a contento, ao contrário do que manda o artigo 41 da Lei do Inquilinato, e o que existia de garantia locatícia descomplicada era a calção. Então, em um determinado período, era uma garantia de largo uso. Gente, se tá bom para vocês, vão colocando o coraçãozinho aqui. Não chamei não, Fábio. Não sei por que colocou. Isso, Kelvin, é isso mesmo. Colocar no contrato e já poder lançar a mão. Olha, Fábio, olha, gente, o que o Fábio está falando aqui. Os maiores problemas do calção são mais por falta de explicação por parte do corretor. Não é só calção, não, Fábio. Locação, no geral, os problemas existem por falha de comunicação. Por isso que eu aconselho tanto que se trabalhe com manual, porque melhora muito a comunicação. E às vezes, infelizmente, eu posso falar, às vezes o próprio corretor não tem domínio para poder orientar corretamente os agentes da locação. E isso é uma pena, porque você tem que ter a expertise da atividade, entende? E é uma utopia achar que o curso de TTI te prepara para trabalhar com locação. Locação tem eu acho que é a Claudine que fala, comenta nas postagens. Cada mergulho é um flash, todo dia é emoção. Você pode ter a experiência que for, em algum momento você vai se surpreender. Hoje a Marcilene me surpreendeu com a dúvida aí, que eu tive que raciocinar junto com vocês para poder responder em relação e quando o locador falece e esse depósito. Entende? Então, ó, a B Console Design está falando, e quando o aluguel aumentar, como fica o valor da calção? Toda vez que o aluguel aumentar, você pode exigir a complementação da calção.
Isso. Então, gente, pode aplicar essa correção da calção no contrato? Pode, Jana. Como é que você vai fazer essa correção? É, você vai colocar lá no início do contrato, você vai colocar que a calção é de 3 vezes o valor do aluguel. E você vai ter lá um dispositivo no seu contrato que você vai rever esse valor quando for necessário, certo? Então, quando reajustou, o que você vai fazer? Você pega um ano de correção, né? Que todo ano você está aumentando, faz a correção parcial desse depósito, compara ele com 3 vezes o valor do aluguel, diminui esse valor, digamos, era. Vamos dar o exemplo aqui. O aluguel era R$ 3.000. Aí o depósito calção era 9.000. Digamos, vamos fazer chutar uma coisa bem para cima para ficar uma conta fácil. O aluguel foi para 4.000. Você ficou defasado em relação a R$ 3.000, né? 1.000 de cada aluguel, mais a correção. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar aqueles 9.000 que estavam depositados, você vai aplicar a correção e vai ver, assim, digamos, que a correção dê 9.300. Vai te faltar 2.700 para completar os 3 aluguéis no valor atual. E é isso que você vai pedir para ele complementar. Entendeu? Então, Cléo, ó, pergunta da Cléo, gente, mas se o inquilino devolver o imóvel com várias avarias, como, por exemplo, mau uso e detonado, eu posso ficar com calção para reforma? Pode. Desde que você pode lançar para valor de manutenção, desde que os seus débitos de manutenção estejam muito bem constituídos. Porque o que não vale é você constituir mal. Não estou falando que você faz isso, tá? Às vezes a pessoa constitui mal, fiada na existência da calção, e depois recebe uma ação. E quando o locatário entra com uma ação na justiça, dificilmente ele aciona o proprietário. Ele aciona a imobiliária. Aí ele fala assim: ah, eu tinha que receber X de calção, mas eu não concordei com aqueles valores de manutenção. Entende? Então você tem que finalizar muito bem e usar. Essa semana, vou te dar o exemplo, tá, Cleo? Essa semana eu tive um caso assim, ó. A imobiliária falou assim para mim: olha, eu tô com um imóvel aqui que tem débito de aluguel, condomínio e manutenção. O locatário não concorda. Ah, não. Não é que ele não estava concordando. É que a proprietária não queria pagar custas. Ela não queria que entrasse com uma ação na justiça comum. Aí ela falou assim: pode entrar em juizado? Eu falei: juizado não é local para entrar com uma ação de cobrança que envolva manutenção. O que a gente fez? Usou o calção. O que eu orientei a imobiliária a fazer? Usou o calção para cobrir os débitos de manutenção e outros débitos, e aqueles débitos mais líquidos, a gente entrar na justiça, no juizado especial. Porque juizado especial não dá para você cobrar débito de manutenção, não. É tenso, é um rito muito próprio. Aqui não cola bem, não dá. Então, é coisa que tem que rolar em justiça comum. Então, assim, você tem que ter tudo muito certinho, tudo preto no branco. Se o cara está falando assim, ah, esse valor, esse tanto já existia, esse defeito já existia, ou se ele pagou um prestador de serviço para fazer e não ficou aprovado, e isso, você sentir que isso pode te dar dúvida, tenha cuidado nessa utilização. Mas se tiver no contrato que você pode usar sem medo. Vamos lá, gente. Estou olhando, passando nas dúvidas. Faz um contrato para cada vencimento? Não entendi sua dúvida, Isabel.
Pode fazer outra em nome do pai ou da mãe, o que? Outro contrato quando a pessoa falece? Não tem necessidade, porque o espólio vai suceder. Vamos lá, gente. É isso aí, Jana. Locação é todo dia um pepino. A live vai ficar salva, Jéssica. O título de capitalização é mais seguro por quê? Porque ele já sai em nome do locador? Talvez, mas olha só, o título de capitalização é um tipo de calção em dinheiro. Você pode fazer a opção do título de capitalização sem problema. Gente, então é isso. Vamos recapitular para a gente finalizar? Para a gente descansar, que a live de quinta tá excelente. Também. Então, o que você precisa saber de tudo isso que a gente conversou? Gravar. Você precisa saber que a calção, o depósito, não é do locador, não é da imobiliária, não pode nunca ser considerado como fluxo de caixa. Tem imobiliária que adora trabalhar com calção porque põe o dinheiro para servir de fluxo de caixa. Cuidado com isso. Esse dinheiro é do locatário. E aí, deixa eu te contar uma coisinha. O artigo 168 do Código Penal fala que quando você tem... Lá o parágrafo 1º tem uma qualificadora. Fala assim, ó, se você recebe um dinheiro numa relação profissional ou de confiança e você tinha que fazer um depósito dele e você não faz e você usa ou você gere mal, você não usa, mas você passa para o locador e não tem esses cuidados, isso é apropriação indébita. Então, fora isso, quando você faz uma gestão locatícia profissionalizada, desse contrato se espera expertise, conhecimento. E se você falta com esses deveres, né, de gerir bem, ou se você gasta um dinheiro que não é seu, né, ou se você não se opõe a que o locador gaste um dinheiro que não é dele, com a sua concordância, né, você pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Por isso que a gente ficou tanto tempo aqui conversando sobre o que pode e o que não pode em relação à calção em dinheiro. Tá bom? Tem uma outra dúvida aqui da Rita. Um contrato de 12 meses finaliza e eu não gosto de contrato de 12 meses não, tá, Rita? Eu vou até fazer um post sobre por que você deve preferir contratos de prazo superior a 30 meses. É muito melhor, tá? Gente, então é isso. Quinta-feira foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Quinta-feira a gente vai conversar sobre despejo, os diversos tipos de despejo, quando é que cabe despejo, quando é que cabe o despejo na forma tradicional, quando é que cabe em sede de liminar, o que você precisa fazer antes do despejo para que ele saia redondo, e vai ser uma live bem legal. A gente está trabalhando os temas das lives de acordo com as perguntas que chegam, então não se acanhe quando eu soltar uma caixinha de pergunta, vai lá, manda sua pergunta. Quem me manda pergunta, às vezes, nos comentários e nos directs, eu respondo. Gente, tem uma pergunta que alguém me mandou que eu não consegui localizar. Eu vi, depois procurei e não achei. Muito ensinamento hoje. Ó, a Jana está perguntando aqui. Raquel, você auxilia imobiliário nos contratos de locação, mesmo se for uma empresa pequena? Auxilio, Jana. Lá na minha bio tem
um tipo de contratação que é assim, ó, consulta, consultoria e mentoria. Você pode fazer a opção lá, que você vai ser direcionado para o WhatsApp, para alguém da minha equipe conversar com você. Às vezes até eu converso, tá? E eu presto serviço, sim. Teria que fazer o contato por lá. Lá na minha bio tem uma aba. Prazer foi meu, gente. Muito ensinamento. E a gente... Respondo mesmo, né, Isabel? Respondo. E a gente... Espero vocês aqui nesse mesmo local, nessa mesma bate-hora, para a gente conversar sobre despejo. Vamos falar muito sobre despejo quinta-feira, para todo mundo ficar, ó, craque. Um beijo para vocês. Excelente locação. Ó, com muita excelência. Locação com excelência para nós, tá? Um beijo. Até quinta-feira.